Que maravilha. Então vamos lá, vamos falar da tireoide, pessoal. Sejam todos bem-vindos, tá? Bom, galera, a tireoide é uma glândula, sabe essa região aqui, ó, que a gente tem, chamado pomo de Adão, né? Comumente chamado. Logo um pouquinho abaixo do pomo de Adão, nós vamos ter a nossa glândula tireoide. Ela tem dois lóbulos ou lóbulos, tá? Ela parece uma borboletinha, essa glândula, e num adulto ela pesa cerca de 25 gramas, tá? A tireoide. A Bruna queria saber o nome do livro, tá? Só vou interromper aqui um pouquinho para falar. O livro é esse aqui, ó. Amor, Desejo e Trauma, do Franz Rupert. Livro maravilhoso, tá? De vez em quando eu trago ensinamentos aí, situações aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Então essa glândula num adulto ela pesa cerca de 25 gramas. A função principal dela, né, a produção hormonal dela é o T3 e o T4, tá? Os hormônios chamados T3 e T4. T3 a tireoide usa praticamente para ela mesma, o T4 ela disponibiliza para o corpo e principalmente lá no fígado vai se formar o T3 disponível para o corpo. O T4 é um hormônio que praticamente não tem função, mas a função dele é produzir T3. Então a tireoide disponibiliza o T4 para o corpo, pega praticamente quase todo o próprio T3 que ela produz para as manutenções da própria tireoide, beleza? E o T4 disponibiliza e lá no fígado ele é convertido em T3 e volta a ser utilizado para o corpo. Cara, e aí essa glândula tem uma função absurda. Ela atua sobre o metabolismo do glicídio, do açúcar, sobre a suprarrenal, sobre os ovários, né? Essa glândula contribui para o gasto energético, né? Então ela mexe com a parte do açúcar, do metabolismo de açúcar, de insulina. Ela trabalha com a temperatura corporal, ela influencia o fígado, o suprarrenal, até o coração. Tem vários quadros de arritmia cardíaca, aquela batedeira que dá arritmia cardíaca, estar ligada à tireoide. É uma glândula que ajuda no controle do humor, da memória, do ciclo menstrual, da fertilidade. Ela auxilia no crescimento e desenvolvimento de crianças, tá? Então, olha quanta atuação nessa glândula. Ela atua praticamente quase no corpo inteiro. Ela recebe influências do hipotálamo, tá? Do eixo hipotalâmico, pituitária, né? Hipotálamo, hipófise. Então, aí por isso que nós vamos entrar também nas questões emocionais, beleza? Por isso que nós vamos falar que é o meu foco de trabalho, é o foco da reprogramação biológica, é o foco, como vocês sabem, tá? Eu trabalho com um curso de formação chamado Reprogramação Biológica, um curso semipresencial, 5 módulos pela internet, 3 módulos presenciais. Se você quiser ser terapeuta, se você não quiser ser terapeuta, não precisa. Você pode fazer os 5 módulos pela internet, tá? De tempos em tempos eu lanço essa formação, tá? Aí a gente acompanha pelo Instagram, a gente faz, você vai entender daqui a pouco, Helenice, porque que alguns engordam, outros emagrecem, tá? Já vou falar. Então, nós temos videoconferências para quem faz o curso, então vocês sabem que o meu foco é o foco das emoções, dos traumas, tá? Eu estou me especializando cada vez mais em trauma, tá? Além dos efeitos corporais dessas emoções ligadas ao corpo, beleza? Então a gente vai falar disso também. Bom, então a tireoide, nós já falamos que ela tem um monte de função, ela exerce sobre várias partes do corpo, beleza? E quando a gente tem um bloqueio na tireoide, a tireoide uma alteração na tireoide, melhor falando, a tireoide ela pode passar por 2 momentos. Ela pode passar pelo hipertiroidismo, tá? Hipertiroidismo, que aí tem um excesso de como se diz, um excesso de hormônios T3 e T4 lançados ao corpo. Então, depende da sua alteração de tireoide, você pode entrar num hipertiroidismo, tá? Então,
começa muita produção de hormônio e aí você pode ter emagrecimento, seu intestino pode soltar, você pode ficar com um quadro de agitação, aceleração cardíaca, tá? Ansiedade, nervosismo, tudo ligado à fase do hipertiroidismo, intolerância ao calor. Então você perde inclusive um pouquinho de peso, às vezes até perde um pouco de peso, tá? Coração acelerado, você fica mais agitada. Então esse é um quadro de hipertiroidismo que às vezes você não relaciona. Você acha que não existe problema entre você e a tireoide, né? Você nem para você pensar. A não ser que se você for num médico, for um médico habilidoso, ele pode perceber que você pode estar com uma alteração dessa glândula para mais, ou seja, mais produção do T3 e do T4. Então você entra num quadro de hipertiroidismo. Então, aí solta o intestino, acelera o coração, perde um pouco perde um pouco de peso, aí gera ansiedade, gera nervosismo demais, beleza? A outra alteração da tireoide, a outra alteração é o hipotiroidismo. O hipotiroidismo, o que acontece? Você então começa a pegar um pouquinho de peso, você começa a ter dor pelo corpo, dores articulares, você começa a ter mau humor, quadros de depressão, você tem alteração do teu ciclo menstrual, tudo dentro da fase do hipotiroidismo, tá? Você tem perda de memória, todos sinais de hipo, beleza? Então, os sinais e sintomas são característicos para você saber que fase que você tá, do hiper e do hipo, tá? Tiroidismo, que são as duas disfunções da tireoide. Você já deve ter ouvido falar, mas a tireoide também não produz o TSH? Não. O TSH é produzido pela hipófise. O TSH é um marcador, tá? Da tireoide para saber se ela está funcionando bem. Então, se a hipófise está tendo que produzir muito TSH, a hipófise, se ela tem que produzir muito TSH, o corpo então está entendendo que a tireoide não está funcionando. Então, aí é um marcador que classifica o hipotiroidismo, tá bom? O único cuidado que a gente tem que ter é com os diagnósticos, assim, né? Por exemplo, tireoide você faz exame de manhã, 7h30 da manhã, aí às vezes o seu TSH está alto, aí você é diagnosticado, você tem hipotiroidismo. Calma lá, galera, é uma vez que você fez exame, depende do pesadelo que você teve ou do sonho, pode alterar a tua tireoide. Então, o diagnóstico de tireoide, a gente tem que ter mais cuidado, tá, das alterações. Para falar se você é tem hipertiroidismo ou hipo, a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Não é sair falando, você tem hipotiroidismo, tá? Porque o exame ele é feito apenas uma vez pela manhã, então vamos ter cuidado, tá? Nos diagnósticos dessas questões. Então tem muita gente aí escrevendo que uma filha foi diagnosticada com 5 anos com hiper, a outra está com hipo. Então essas são as alterações da tireoide. E se a tireoide não está funcionando bem, então eu tenho um monte de coisa no corpo que não está funcionando bem. O metabolismo de açúcar não está funcionando bem. O coração pode estar com alguma alteração no seu ritmo elétrico, as suas suprarrenais, né? O colesterol pode dar alteração, o teu humor, a tua fertilidade. Tem mulheres que não engravidam devido à tireoide, homens e mulheres, né? Que estão inférteis funcionais pela tireoide. Então, é uma glândula de suma importância. Você vê que fica aqui no teu pescoço e exerce uma influência enorme sobre várias partes do seu corpo, sobre as suas relações, né? Então você vê que poderosa que é essa glândula. Então agora vamos para a emoção. Então você aí que escreveu que está sofrendo de hiper ou está sofrendo de hipotiroidismo, qual é a emoção também que eu tenho que olhar isso? Não adianta só tomar remédio. Não adianta se entupir de remédio, repor hormônio de tireoide, só se você não entender o seu drama, qual foi a sua traumatização, que veio de um aspecto traumático. Então eu sempre falo assim, o que é trauma? Trauma é o evento, a experiência que você passou. Quando a sua percepção, o seu corpo não consegue dar conta daquele evento, o que acontece? Você pode entrar então num processo de traumatização.
Então, qual é o conflito? Qual é a traumatização relacionada com a tireoide? Então, tireoide, pessoal, ela tem um ciclozinho que eu vou explicar agora. Então, é medo impotente e relacionado ao tempo. Então, olha só. Medo, impotência relacionado ao tempo. Sabe aquela situação? Eu acho que não vai dar tempo. Nossa, eu tenho que correr contra o tempo. Eu estou com pressa sempre, né? Pessoas, por exemplo, têm problema de horário. Olha só. Eu sempre chego muito cedo, eu chego sempre muito atrasado, eu não consigo organizar o tempo na minha vida. São pessoas que é importante a gente olhar para a tireoide, olhar com muito carinho para a tireoide, beleza? Esse é um ponto. Segundo, eu estou com medo, impotente diante de uma situação financeira, impotente diante do meu casamento horroroso, impotente diante dos meus filhos que estão passando por problema, um filho doente, um filho com leucemia, né? Um filho nas drogas. Então, esse sentimento de eu estar de mãos atadas, acorrentado, de mãos presas, gera o famoso sentimento de impotência, com a conotação do medo. E eu tenho pressa, só que não está adiantando, eu não estou conseguindo. Né? Uma vez eu peguei uma cliente que estava nos Estados Unidos quando o pai morreu, tá? E o pai, ela teve que sair de viagem lá, às pressas, e não deu tempo de pegar o pai já tinha sido enterrado. Não deu tempo, medo, impotência, porque eu não pude fazer nada, meu pai acabou morrendo. Essa pessoa desenvolveu alteração na tireoide. E normalmente, sempre a gente começa com o hiper para depois ir para o hipo, tá? Esse é um estudo da reprogramação, da nova medicina germânica, não é necessariamente um estudo que a medicina concorde ou deixe de concordar, tá? Para nós, dentro do aspecto emocional, a pessoa em fase ativa de conflito, ela sempre vai para o hiper e depois ela entra. O tempo que vai durar isso é muito relativo, depende da percepção e das condições da pessoa, e depois ela entra no hipotiroidismo. E aí ela pode ir para cansaço excessivo, dores articulares, né, desânimo, até quadros depressivos, carência hormonal, perda de memória. Isso tudo são sintomas do hipotiroidismo. Unhas quebradiça, queda de cabelo, tudo hipotiroidismo. Pegar um pouquinho de peso, tá? Pegar um pouquinho de peso. Muita gente acha que a tireoide é a única responsável por você engordar demais. Isso é mito, tá? A tireoide, ela também não tem esse poder de fazer você engordar um monte. Para você engordar um monte, tem outros conflitos associados. Tem outras correlações associadas aí com o seu engordar. Mas, sem dúvida, no hipo, a gente pode pegar um pouquinho de tempo, pouquinho de peso. No hiper, a gente abaixa um pouquinho o peso, tá? Então, assim, a emoção da tireoide, vamos guardar isso, porque isso é muito importante. Conflito de medo impotente, normalmente relacionado com o tempo. Eu tenho que pagar uma dívida rápida. Se eu não pagar essa dívida rápida, eu vou perder minha casa. Olha a impotência, olha o medo, olha o tempo. Não é porque a casa está financiada. Beleza, eu estou devendo para a agiota, então eu preciso pagar. O seu relacionamento, teu marido te mete medo. Né? Você está impotente diante da relação, você precisa tomar uma decisão, mas você não consegue tomar essa decisão. Isso tudo, teu filho doente, precisa se curar logo, nas drogas, o trabalho, né? Muita impotência no meu trabalho. Então, isso tudo gerando medo, impotência envolvendo o tempo, e isso emocional, é o que fragiliza a sua tireoide. Tá? Não é só alimento que estraga a tua tireoide, são os estresses. E que tipo de estresse? Esse estresse que eu estou falando. Essa memória arcaica emocional evolutiva. Essa memória evolutiva arcaica emocional que a gente traz desde dentro da barriga. Desde dentro da barriga da nossa mãe, a gente pode trazer já essa memória. Lembrando que essas impotências, elas já começam lá na nossa infância, tá? É que a gente não lembra. Quase tudo que eu estou vivendo na vida adulta, pessoal,
mais de 95% do que você está vivendo na sua vida adulta, você já experienciou lá na sua infância. A única coisa é que às vezes você não lembra. Então, uma pessoa que está se sentindo impotente com o marido, pode investigar que ela já se sentiu impotente lá atrás com os cuidadores primários. Quem são os cuidadores primários? Pai, mãe, irmão mais velho, professora, babá, avó, beleza? Já tem esse trauma lá atrás. Então, dentro da reprogramação biológica, a gente encontra isso, a gente testa no corpo, a gente tira as respostas do corpo, tá? Eu sei se você está com hiper, se você está com hipo, a gente confirma os conflitos. Olha, será que é esse conflito mesmo que eu tive com a minha mãe? Vamos lá? Não é esse conflito. Eu testei no teu corpo, seu corpo dialogou comigo, não é isso. Vamos para um novo teste, vamos para uma nova situação. Então, é assim que a gente trabalha na reprogramação e aí a gente reprograma. Existem várias formas de se reprogramar, que é o que a gente faz dentro do nosso trabalho, dentro dessa técnica que eu desenvolvi, baseada em vários estudos já existentes. Eu criei uma metodologia minha desde 2008, que vem funcionando, vem formando vidas, vem inspirando pessoas, melhorando a vida dos meus pacientinhos já há muitos anos, tá? Atuando dentro dessa área. Então, fiquem atentos aí com os sinais e os sintomas, e se você tem problema de tireoide, para de ficar só buscando remédio. Remédio não cura, remédio tapa o sol com a peneira. Já ouviu essa expressão? Vai olhar para as tuas sombras, tenha coragem de olhar para dentro de si e entender qual é o seu conflito. Aí tem a reprogramação que nós passamos, tem tarefas, tá? Eu faço consulta online, você pode procurar um reprogramador perto de você, se você preferir presencial, né? Eu atendo aqui em Cascavel, mas também faço consultas online, se você precisar, né? É só você agendar com a minha secretária, é só você mandar um recado aí no Insta, que a secretária já vai olhar, manda um recado no direct, eu cuido de você, se você precisar, para você entender a natureza da onde veio esses conflitos, tá bom? E lembre que eu falo, a gente vai passar por adversidades, nós vamos passar, beijo amore, bom dia, você vai passar por adversidades e por problemas na sua vida. Então, vamos procurar recursos para a gente sair rápido deles, para que meu corpo não entre numa alteração crônica. E para finalizar, todo mundo fala da doença de Hashimoto, né? Hashimoto também é uma doença autoimune que afeta a tireoide, é o quadro mais comum, inclusive, de tireoide. O Hashimoto, por ter uma característica inflamatória autoimune, então aí tem dois componentes. Primeiro, o sentimento de culpa, aonde eu estou com peso de consciência, eu fiz alguma coisa e eu estou com peso de consciência, e eu também não me gosto, eu não me aceito. Toda doença autoimune tem o contexto de eu não me gostar, tem o contexto de eu não me aceitar, tá? E é igual a gente fala, quando a gente está num processo de traumatização, mais do que pensar em cura, tá certo? Mais do que pensar em cura, é a gente trabalhar em prol da gente saber gerenciar o que a gente viveu. A gente saber gerenciar o que a gente viveu. Bom dia, Tati. Tá? Então, muitas vezes, todo mundo fala, eu quero me curar. Você não sabe se você vai se curar. Aqui ninguém é Jesus Cristo para ter o dom da cura. Mas, com certeza, eu vou te orientar e você tem que aprender a lidar com os seus processos, a ter resiliência, entrar numa capacidade de resiliência maior para seguir por um caminho melhor, tá? Um caminho onde você gerencia, onde você sabe lidar com os seus problemas e com as suas alterações. E não é diferente com a tireoide. Não é diferente com a tireoide. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Mais uma vez, hein? Isso aqui vai ficar salvo lá no meu YouTube. Como é que você me acha no YouTube? Maurício Valente Oficial. Hoje ainda, ou mais tardar amanhã, essa palestra está lá no YouTube. E tem tantas outras coisas lá, tem muito material de graça para você. Então se inscreva no meu canal lá no YouTube, é um pedido que eu faço para você. Se inscreva no canal, tá? Dê o seu joinha, porque, não sei se você sabe, quando você dá o joinha, o YouTube fala assim, pô, esse material é legal, vamos distribuir para mais pessoas. É assim que o YouTube funciona.
é a métrica do YouTube, beleza? Então, assim, é muito importante que você vá lá, se inscreva também no meu canal, Maurício Valente Oficial, você me acha lá no YouTube, tá bom? Um beijo, a ideia aqui é mais rápido, levamos até 22 minutos, com um pouquinho que eu demorei, uns 20 minutos aí, 18 minutos, tá? Então, já deu uma elucidada para vocês do que é a tireoide. Então, cuidado com a impotência de vocês, saiam rápido dela, resolvam problemas de vocês, procurem recursos para resolver, para que a sua tireoide não entre num processo crônico. E, acima de tudo, vamos se amar, porque quem se ama não tem Hashimoto. Tá? Hashimoto é uma alteração autoimune de pessoas que não se gostam, que ficam se chicoteando, se culpando da própria vida ou das coisas. Então, bola para frente, um beijo enorme para vocês, excelente quarta-feira e excelente resto de semana, tá? E a gente está por aí produzindo, fiquem atentos aos stories e a gente está aí à disposição para atender vocês. Qualquer dúvida é só escrever aqui no direct, porque a gente vai falando, tá bom? Beijo, meu amor, beijo para vocês todos, muito obrigado e me sigam lá no YouTube, tá? Se inscreva lá. Beijo, fui!